faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada. Uma boa tarde, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos no nosso programa Evangelizando desta tarde, dia 19 de setembro, sábado, e nós queremos conversar com vocês sobre a igreja, a presença da igreja aqui nesta região do Mato Grosso. A Diocese de São Luís de Cáceres foi fundada em 1910, portanto, este ano está completando 110 anos de vida, de missão. E, claro, nós temos que convidar alguém que conheça, que saiba dessa história, que tenha já vivido vários momentos por aqui para nos contar, né? Contar para vocês, para contar para mim também e contar para as novas gerações histórias pitorescas e também fatos importantes da nossa diocese, da nossa igreja. Está conosco aqui Pedro Paulo Pinto de Arruda, mais conhecido como Pedrinho, né? Ele cacerense, mora aqui há muitos anos, conhece a história dessa cidade assim na prática, como diz o ditado. E aí eu pergunto para você, Pedro, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por ter acolhido o nosso convite, tá? Uma alegria muito grande. A alegria minha é muito ser agraciado pelo Padre Edson, meu conterrâneo. Eu conheci os pais dele, foram meus amigos, o pai e a mãe dele. Então é uma honra muito grande participar desse seu programa. Exato. Pedrinho também é cacerense, é gente daqui, mas algumas partes da família dele vieram de longe. Inclusive ele estava dizendo que as raízes dele, um pouco dessas raízes, estão lá no Líbano, né? Lá no Oriente Médio. Como vieram parar aqui no Mato Grosso, Pedrinho? Exatamente, Padre Essa Edson. trajetória toda. Uma parte o irmão do meu avô, quando meu avô veio para cá em 1907, Jorge Saab, ele já tinha um irmão em Corumbá. Então ele veio para cá em 1907 e se tornou comerciante aqui em Cáceres em 1907. E o nosso bicho chegou em 1915, né? Isso, Dona Aliberto. Exatamente. Dona Alice Sabe, a mãe do Pedrinho, já falecida, mas era uma líder de comunidade aqui na paróquia São Luís, na catedral. Ela e tantas outras pessoas, inclusive, junto com o padre Paulo Maria Cabral, fundaram o primeiro grupo do apostolado da oração daqui. E isso é muito importante a gente dizer, porque faz parte dessa história. E Padre Paulo, essa história toda, você conheceu também, conviveu com eles, né? Inclusive aqui neste lugar, aqui neste convento, como que vocês dizem, né? A Escola dos Padres. O Colégio dos Padres. Colégio dos Padres. Nós cacerenses antigos chamamos isso aqui toda vez de Colégio dos Padres. Porque aqui moraram os freis, né, que logo que eles chegaram, construíram essa casa. Mas esse Pedrinho, são 110 anos. Que histórias você tem, assim, que fatos, que acontecimentos você lembraria para a gente, que foram importantes assim, para a nossa diocese, para a nossa igreja católica, aqui nessa região do Mato Grosso, aqui em Cáceres? A ligação da minha família, da parte da minha mãe, meu avô Jorge, ele era libanês, e o Líbano, a língua, além do árabe, que são árabes, mas uma das línguas oficiais do Líbano era o francês. Então meu avô foi o primeiro leigo a ter amizade com o Dom Galibert, porque ele era árabe, mas era católico, apostólico romano. Dizem que até saiu do seminário, foi seminarista. Aliás, ele foi seminarista, segundo a história da minha mãe. Então essa ligação é muito forte, desde o começo. Antes da minha mãe nascer, o pai dela já era amigo do Dom Galibert. Prova essa que ele, segundo a minha irmã mais velha, eu era muito pequeno, ele fazia às vezes refeição na minha casa, com os meus pais. Minha irmã conta que ele ia todo paramentado, sentava na cabeceira. Todo solene, é? Todo solene, vestido de vinho, sentava na cabeceira, meu pai de camisa de manga comprida, minha mãe de camisa, e ele levava o seu padre, que era o padre Severino na época, para ser muito
muito culto, que eu cheguei a conhecer o Padre Severino. Severino Antes do Roquete. Severino Roquete, exatamente. Antes do Padre Paulo. Então, Dom Galibério, ele chegou aqui em Cáceres, na nossa diocese, em 1915 e ficou até em 1965, né? Quando depois tem toda a história depois aqui com o Dom Máximo, a chegada do segundo bispo da diocese, né? E como que era a vida naquele tempo, assim, Pedrinho, assim, a igreja, como que era a participação das pessoas, as celebrações, a catedral, as comunidades. Você conheceu a comunidade de São Miguel, você conheceu o que mais? Essa capela do Perpétuo Socorro. O Perpétuo Socorro já foi feito em 54, 55 pelo Frei Elias. Frei Elias, um grande amigo da família também. Aqui até tem irmãos aqui, os 25 anos de ordenação do Dom Galibério, uma dedicatória dele para o meu pai, isso 4 anos antes de eu nascer, em 1940. Esse foram os 25 anos de sagração episcopal do Dom Galibério. Aí está a letra dele, nesses dias ele, a missão da minha casa deve ter. Cuiabá com Y, 15 de agosto de 1915. São Luís de Cáceres, 15 de agosto de 1940. 40, eu faltava 4 anos para mim nascer ainda. Dom Luís Maria Galibério, bispo de São Luís de Cáceres. Que legal, porque rapaz. No ano que ele foi ordenado bispo, Padre Paulo era ordenado sacerdote, no mesmo ano. Ah, Padre Paulo em fevereiro. Maria. Isso. Nossa, Esse que é bacana, olha. Esse aí estava no livro de oração da minha mãe, esse livro. Olha, Cuiabá 1915, né, Dom Galibério. E dia 28 de fevereiro de 65, aqui em Cáceres, Paulo Maria Cabral, Padre Paulo Maria Cabral, da Torre, bodas de ouro. Que bacana, que interessante. Então, conversando com pessoas que conhecem a história, que a gente vai realmente entendendo, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas a igreja está aí. Não, ela tem toda uma história. Quantas pessoas vieram antes de você, antes de mim, né? E muitas virão depois de nós, e essa igreja continuará firme nessa missão, né, Pedrinho? E a igreja milenar, como nós somos, não só no mundo, como também em Cáceres, ela foi responsável, tanto na área de educação como na área de saúde, quando em 1940, Frei Ambrósio fundou o dispensário São Luís, que é o Hospital São Luís. Até na época ele teve uma força muito grande do Dr. Luiz Cunha e Dr. Nito, o Dr. Leopoldo Ambrósio Filho. Então eu fui coroinha, aos 6 anos eu já era coroinha. A catedral tinha caído, mas ficou como se fosse uma capela e a gente era coroinha lá. Até vários garotos de minha idade, tanto é que a minha primeira comunhão eu fiz no dia 28 de agosto de 1951, eu estava completando 7 anos, e a minha catequista, irmã Freboni, do Colégio das Irmãs, não era porque tinha 6 anos, até hoje eu não me lembro detalhes dos ensinos dela, quer dizer, só um detalhezinho que ela ensinou. Ela levava partículas para nós treinarmos como se não devia comungar. Tanto é que eu aprendi, nunca esqueci, como as pessoas votam, parece que está lanchando depois da comunhão, vem mastigando a hóstia. A hóstia fica na língua até ela derreter. Exato, ela dissolve, né? Isso eu aprendi quando tinha 6 anos de idade na catequese do irmão Freboni, no Colégio das Irmãs. E tinha todo um jeito muito próprio, né? De você viver a espiritualidade, era diferente, né? Os valores, porque teve que modernizar, não dizer que, poxa vida, é difícil de um padre ser abatido, não existia, mas os valores continuam. Pode ser modernismo, se não fosse modernismo, nós não estaríamos aqui nos comunicando com o mundo através da comunicação, mas os valores são imutáveis. São imutáveis, exatamente. E o mais bonito de toda a nossa igreja, que eu acho, Pedrinho, é exatamente esse poder de adaptação. Ela se adapta aos novos tempos, para ela participar melhor nesses tempos e também para que ela possa dar as respostas, né? As respostas que os cristãos querem, que as pessoas querem, porque a Igreja Católica ela tem
essa missão, esse jeito muito especial de acompanhar a realidade, de viver essas situações, de dar as respostas que as pessoas querem neste tempo, né? Jesus fez isso muito bem. Ele disse, tanto é que ele, muitas vezes ele usou esse termo de dizer, olha, eu vim para transformar essas situações, não vim para acabar com a lei, mas eu vim adaptá-la aos novos tempos, às novas necessidades, né? Então, e ele fez isso. Se Jesus estivesse hoje aqui, certamente ele estaria fazendo lives, estaria falando pelos meios de comunicação. Às vezes está falando através do Senhor, que é um sacerdote, é um estilo dele. Exatamente. Mas eu digo assim, se ele estivesse aqui, certamente estaria, porque naquele tempo ele usava a tecnologia, digamos, daquele tempo. Ele queria falar para que as pessoas escutassem, ele ficava num lugar amplo, né? Ele ficava sempre na montanha, né? Em cima de uma montanha, ou então ele ficava num barco, do barco para lá, para que a voz ressoasse até as pessoas e todas ouvissem o que ele tinha para dizer, os ensinamentos, né? Então a beleza da igreja. E assim, com o passar dos anos, a igreja ela tem mostrado assim, muitas novidades. O Concílio Vaticano II, né, foi uma novidade que abriu as portas e as janelas da igreja, que fez com que a igreja se tornasse essa beleza toda que está aí. Mas você também conheceu a nossa realidade naquela época. Você viajava com os padres aí nas comunidades. Quais as comunidades que você mais conheceu? É o seguinte, o Padre Paulo, eu cheguei a participar praticamente de uma desobriga com o Padre Paulo. Ele me foi procurar, eu podia ter procurado os outros, mas ele era muito ligado na família. E nós fomos a Miração do Oeste. Miração era somente umas cavas de madeira, um rancho, uns tocos no meio da rua. Então eu fiquei na pensão do Bento. Isso foi que ano? Nos anos 60. Anos 60. Miração era um distrito de Cáceres. E eu fiquei na pensão do pai do Domingo, do seu Bento. Você chegou a conhecer o Domingo da Granja. Então eu fiquei na pensão do seu Bento. E lá nós fomos ficamos quase um dia e meio, 2 dias, fazendo casamentos e batizados. A desobriga, que era a visita do padre, onde ele fazia de tudo um pouco. Batizava, casava, crismava, visitava doentes, enterrava os mortos. Em dado momento, chamava-se desobriga. Padre Paulo, nós saímos acordar muito cedo, e começou os batizados. Quando foi lá para as 9 horas, 8h30, o Padre Paulo deu uma baqueada. Ele deu uma baqueada aí, poxa, botaram o padre já comeu. Faltava o quebra-torto. Cara, aí trouxeram um pão daquele feito lá na roça, que trazeram um pão e aquele leite gordo, aquele café com leite. Esse Padre Paulo sentou, pareceu que tinha tomado um energético, levantou elétrico. Nossa, já. ficou Tava sem prontinho, comer. preparado, né? Então veja só, Pedrinho, claro que a gente sabe que tem muitas histórias para serem contadas. A nossa diocese, né? A nossa diocese tem o próprio livro de Dom Máximo, né? Uma igreja na fronteira. E claro, depois de Dom Máximo, muitas outras histórias foram escritas e reescritas e que todos nós estamos aí vivenciando. Eu quero agradecer imensamente a sua presença e dizer que, claro, esse assunto não se esgota, né? Fique atento, de tempos em tempos a gente vai atrás do Pedro Paulo e falar, Pedrinho, nós precisamos contar mais algumas histórias para o povo de Deus. E a gente vai te convidar. Então agradecer muito você e pedir a você, convidar você a assistir o nosso programa todo sábado, à 13h, às 13 horas. Esse é o programa Evangelizando aqui pela TV dos Calvários. Muito obrigado, Deus te abençoe, muita paz e até o próximo sábado, se Deus quiser.